Olá, bem-vindos ao Criarte, eu sou a Sara, hoje é dia de atualização e hoje vamos ficar com a primeira parte de um vídeo acerca da arte paleocristã. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte, eu sou a Sara, hoje é segunda-feira, dia de atualização no nosso canal e hoje vamos voltar a um tema muito interessante, do qual eu gosto muito, que é a história da arte. Já tivemos aqui no canal vídeos acerca da arte pré-histórica, depois entramos no período mais clássico, com a arte grega e a arte romana, e hoje vamos falar de arte paleocristã, aquela arte cristã primitiva. Vamos dividir os nossos vídeos acerca da arte paleocristã em 3 vídeos diferentes, para podermos falar com mais calma, de forma não tão extensa. Hoje vamos falar da primeira fase da arte paleocristã, que é aquela fase em que se pintava nas catacumbas, por isso chama-se a fase catacumbária. Depois vamos falar num próximo vídeo da segunda fase da arte paleocristã, que é a fase das basílicas, e por fim vamos fazer um vídeo acerca da simbologia do paleocristão. Porquê? Porque foi neste período que nasceu ah, aquela simbologia, aquela forma de pintar através de símbolos alguns abstratos, outros menos abstratos, mas que deu origem ao nascimento da iconografia católica, da iconografia cristã. Portanto, é uma fase da história da arte muito interessante. E vamos então começar pela primeira fase da arte paleocristã, que é a fase catacumbária. A fase catacumbária nasceu ainda durante o Império Romano. Aliás, quando nós falamos em paleocristã, falamos numa arte desenvolvida durante o Império Romano, durante a decadência do Império Romano e depois do Império Romano, logo ali naqueles primeiros períodos conturbados das invasões bárbaras. Por isso, nós vamos falar também um pouquinho acerca da história do fim do Império, porque é impossível dissociar a história da arte da história em si. Vamos então começar. Ainda durante o Império Romano, o primeiro imperador romano, Constantino, que é este senhor que estão a ver, mostra-nos uma mudança subtil, mas muito importante, no seu arco do triunfo. Ora, vocês já sabem, se viram os nossos vídeos acerca de história romana, que os arcos do triunfo foram uma grande inovação, porque têm um arco de volta perfeita, que é o arco romano, e também era uma forma artística de prestar homenagem às grandes vitórias dos imperadores. Estes arcos eram altamente decorados, com decorações que têm tudo a ver com aqueles conceitos da beleza grega e da beleza romana, não é? Conceitos mais clássicos de beleza. No entanto, o imperador Constantino, que por acaso até foi o primeiro imperador cristão do Império Romano, fez algumas alterações ao seu arco de triunfo. Vamos ver quais. Portanto, não sei se estou a reparar, mas existe aí uma grande diferença que são os círculos. Os círculos são as primeiras representações plásticas do cristianismo. E porquê? O círculo representa a ideia de Cristo, porque não tem princípio nem fim, é a forma perfeita e representa o todo. Todas as coisas cabem dentro do círculo. Por isso, o círculo significa cristão, significa Cristo. Este é um exemplo de símbolos, que nós vamos ter um vídeo mais complexo lá mais para o fim, e também é um exemplo de como a cultura cristã começa a mudar aos poucos a cultura plástica da época romana. A Igreja Cristã foi a única instituição romana que chegou aos dias de hoje, na verdade, porque depois da queda do Império foi a Igreja que manteve a língua e manteve os conceitos estéticos de beleza da época clássica, porque os bárbaros eram uma sua maior parte analfabetos, eram pessoas que não sabiam escrever, não sabiam ler, portanto foi a Igreja que preservou os livros, o conhecimento e a leitura. É um legado muito importante. Vamos então perceber o Império Romano na altura em que vai surgir a arte paleocristã. Primeiro, o Império Romano não é um império com uma única religião. É um império que tem várias religiões. Ele permite aos povos ocupados continuar a exercer os seus rituais de culto. Portanto, ele absorve. Ao contrário de outros impérios que impõem a sua própria religião, o Império Romano absorve todos os outros deuses, todas as outras religiões e permite o culto livre. Portanto, era verdadeiramente um império de liberdade cultural no sentido religioso. Um, Existem várias religiões, absorvidas muitas pelas províncias romanas. Uma das religiões que foi realmente absorvida foi a religião cristã. A religião cristã é uma religião oriental, nasceu no Oriente, nasceu na Palestina, numa zona onde a principal religião era a única religião
conhecida no mundo monoteísta. O que é que isto quer dizer? Era a única religião que adorava um só Deus. Estou a falar da religião hebraica. E foi aqui, numa zona de religião hebraica, que nasceu a religião cristã, que, tal como a religião hebraica, adorava um só Deus. Isto é completamente das outras religiões que se praticavam no Império Romano, no mundo conhecido da altura, que adoravam vários deuses. Tanto os gregos como os romanos tinham muitos deuses aos quais eles até davam e projetavam as suas características humanas. Com os cristãos isso não acontecia, eles eram um povo de um só Deus, eram monoteístas. O cristianismo apareceu então no Império Romano durante a vida do imperador Caio Otávio e também do imperador Augusto. Cristo vai ser crucificado durante a vida do imperador Tibério. Ora, o Império Romano era culturalmente liberal, já vos expliquei. Portanto, havia uma abertura enorme para absorver tudo o que eles achavam que era o bom. Eles absorveram muita da cultura grega, muita da sabedoria e também da religião grega, não é? Eh, Absorveram a sua cultura estética, aqueles ideais de beleza, mas eles absorveram também as religiões de outras partes conquistadas do Império. Portanto, ele era um povo culturalmente liberal. O Império Romano não perseguia as diferentes religiões da Palestina. Foi o facto destes não reconhecerem os deuses romanos que fez com que houvesse um atrito. Portanto, na verdade, os romanos nunca perseguiam as pessoas pelo que elas acreditavam. Se os palestinos queriam acreditar num só Deus, isso era lá com eles. Se os cristãos queriam acreditar num só Deus, tudo bem. No entanto, uma coisa que os romanos exigiam é que os seus grandes chefes de Estado, os seus imperadores, fossem venerados como deuses. Ora, numa religião que só acreditava num Deus, isso era impossível. Portanto, tanto os hebraicos como os cristãos se recusavam a adorar os imperadores romanos. E foi aqui que nasceu um atrito. Os romanos não percebiam este tipo de pensamento, para eles era uma aberração, era contra a natureza. Há uma história muito engraçada que conta que na Palestina o exército romano anexou a Palestina, que na altura não era muito importante, era só a caminho do Egito, por isso é que eles detinham essa terra. Mas eles nunca perceberam os palestinos, nunca perceberam os hebraicos, não entendiam porque é que aquela gente se concentrava num só Deus quando havia tantos. E conta a lenda que um dia o exército romano quis construir uma estrada. Não se esqueçam que os exércitos romanos estavam cheios de engenheiros, que era um povo racional, muito pouco emotivo. Eles queriam construir uma estrada e veio um sacerdote hebraico a dizer que não podiam, porque ali tinha estado o profeta que profetizou lá coisas muito importantes para a religião. Os romanos não entendiam, a resposta deles foi: ok, tudo bem, o profeta esteve aqui, mas já não está e nós agora precisamos é de uma estrada. Estou a perceber? Era um povo extremamente prático que não entendia esta cultura da fé. Portanto, a Palestina era um sítio que ninguém queria lá estar, pelo menos da parte dos romanos. Era normal quando um general romano perdia uma grande batalha, ou fazia uma grande asneira, ou era considerado culpado de algum crime, eles mandavam-no para a Palestina, porque ninguém queria lá estar, porque lá viviam os hebraicos e lá viviam os cristãos, que eram muito estranhos. Pronto, então aqui começam a criar-se vários atritos, é um foco intenso de guerras, foi sempre ao longo da história, e começou exatamente com os hebraicos e os cristãos contra os romanos, não é? Porque os romanos queriam-lhe exigir uma adoração a deuses que eles consideravam falsos, profetas falsos. Portanto, eles não iam adorar outro a não ser o seu único Deus. Os cristãos, no entanto, foram-se espalhando ao longo do Império Romano por outras províncias, muitos saíram da Palestina, não é? E foram-se espalhando por todas as partes do Império. Então a religião começou a crescer. E começou a crescer, e o que é que aconteceu? Começou a ser perseguida. Cá está, porque eles não queriam adorar os outros deuses romanos. Então os romanos disseram: não, tudo bem, cada um adora o que quer, mas tem que adorar também os nossos deuses. Como os cristãos se recusavam, então começaram a ser perseguidos. E a história do sucesso da religião cristã tem a ver com a sua perseguição. Exatamente. Se não tivessem sido perseguidos, se calhar não tinham chegado até aos dias de hoje. No entanto, as pessoas, quando se sentem perseguidas, protegem mais a sua cultura. E foi exatamente o que aconteceu aos cristãos. Então, entramos aqui na primeira fase da arte paleocristã, que é a fase das catacumbas. O que são as catacumbas? As catacumbas eram um local de culto. Como os cristãos eram perseguidos à superfície, eles iam para as catacumbas às escondidas para celebrar o seu culto
a Deus, não é verdade? As catacumbas também eram, na verdade, cemitérios. Era proibido em Roma enterrar os corpos dentro da cidade. Portanto, as catacumbas, os cemitérios, eram sempre fora da cidade. Às portas da cidade existia uma estrada muito famosa, que é a famosa Via Ápia, onde ainda hoje estão centenas de quilómetros de catacumbas. E era exatamente neste sítio que os primeiros cristãos se reuniam e era lá que eles eram enterrados. Vamos ver alguns exemplos de catacumbas. São enormes, portanto, a catacumba vem de uma palavra grega que significa dormitório. E eram cemitérios. Na Via Ápia encontramos mais de 900 quilómetros de catacumbas que podem ser visitadas. Era nas catacumbas que se enterravam os corpos dos mártires, dos que morreram ao longo das perseguições romanas. Portanto, os romanos cremavam os corpos. E no início, a religião católica era contra, absolutamente contra a cremação do corpo. O corpo tinha que ir para a terra. E há aqui. Portanto, na verdade, essas caixinhas que vocês estão a ver, todas empilhadas em cima uma das outras, era onde se colocavam os sarcófagos, os caixões da altura. E era aqui que ficavam os corpos dos cristãos. Ahm, Eles opunham-se à cremação, portanto, eles eram enterrados. As catacumbas eram enormes corredores subterrâneos, as paredes tinham aproximadamente 3 metros de altura, onde eram cavados os lóculas. Lóculas significa sepultura dos mortos, ahm, que normalmente tinham tampa de mármore e tinham umas inscrições na tampa que eram nada mais que o nome do corpo que ali, o nome do corpo que ali estava. Portanto, era um cemitério. Há zonas mais amplas, nas catacumbas, que são os arcossolium. Os corredores chamam-se cubículo. Portanto, os arcossolium não ficavam nos cubículos, mas em espaços mais amplos. Nesta zona era onde normalmente era feito o culto, portanto, era feito o culto cristão. E aqui, os primeiros cristãos decidiram enfeitar. Era o seu local de culto, eles juntavam-se. No início, o culto não era muito complexo. Não se esqueçam que isto era o início da cultura cristã, portanto não havia muitos ensinamentos ainda, de forma que normalmente eles reuniam-se apenas para comer, como na última ceia, e para dividir o pão e o vinho, portanto era um culto muito simples. No entanto, eles queriam adornar a sua zona de culto e foi aqui que apareceram as primeiras pinturas. Vamos ver algumas. Como podem ver, existe aqui uma transição entre a arte clássica grega e romana para algo diferente. Portanto, existe uma apropriação dos elementos do paganismo da cultura clássica pelos personagens do cristianismo, o que é simples de entender, porque era o que eles conheciam. Portanto, estamos a falar dos primeiros cristãos que viviam numa sociedade clássica, não é uma sociedade com os valores estéticos da Grécia e de Roma, portanto, é normal que eles copiassem essa estética, este sentido plástico, para a sua obra. Portanto, o que vemos aqui neste início é um caminho para algo diferente, mas ainda não é algo diferente. E é o caminho para algo diferente porquê? Porque a arte paleocristã está preocupada com coisas diferentes daquelas com que estava preocupada a arte romana e a arte grega. Primeiro, eles não estavam preocupados em ser realistas como os romanos. Segundo, eles não estavam preocupados em buscar a perfeição como os gregos. O que é que eles estavam preocupados? Vamos olhar para as imagens enquanto eu falo disto. Na verdade, a arte cristã não se preocupava com o realismo, desclassifica a aparência, desclassifica o corpo, portanto, todo aquele essencial que era mostrado na arte grega aqui não tem nada a ver. Porquê? Porque o corpo não é importante para o culto cristão. O que é importante é o que lá está dentro. É a fé e é a alma. Portanto, ser realista, ter um corpo belo, não era o mais importante. Eles não queriam retratar a realidade, eles queriam contar a história da Bíblia. Eles queriam educar. Estamos a falar do início do cristianismo. As pessoas não sabiam muito bem ainda acerca desta religião, portanto, tinham que ser educadas. E educavam-se as pessoas através da arte. Portanto, estas imagens que eles colocam aqui nas catacumbas não são mais do que a história de Cristo. Portanto, o essencial para a arte paleocristã não é aquilo que é mostrado. O corpo é apenas a morada da fé, a residência da alma. A arte cristã rompe completamente com o realismo e rompe completamente com as noções de beleza. Entramos aqui numa fase completamente diferente, em que se pinta uma história, em que se pinta o que está dentro do corpo e em que se dá pouca atenção, se desvaloriza completamente o realismo, a perspectiva e a beleza. Portanto, estamos realmente num período de transição. Um período de transição para uma arte completamente diferente.
Vamos ver um exemplo. Aliás, temos estado a ver aqui o Bom Pastor. Vocês estão a ver que o Bom Pastor é extremamente parecido com uma estátua da época grega, que nós já falámos naquela primeira fase da época grega, não é? Da arte arcaica, que era o Moscoforos. O Moscoforos, que era um atleta olímpico com um cordeiro no ombro, não é? Aqui utiliza-se exatamente este modelo, mas para contar a história do bom pastor, a história da Bíblia, que remete para o quê? Para a ideia de que todas as almas são salvas. Vocês conhecem a história, de certeza, que é aquela história do pastor que foi ao campo e quando voltou com o seu rebanho faltava-lhe uma ovelha, ele só tinha 99, faltava a centésima. E o que é que ele faz? Ele volta lá e vai buscar essa ovelha e salva. Isto para explicar aos cristãos que nenhuma alma fica para trás. Portanto, é o bom pastor. Estão a ver, há aqui uma apropriação de uma certa estética clássica, portanto, há uma apropriação de um paganismo para o cristão. E isto é a fase de transição, é a fase da arte nas catacumbas, que é uma arte que tem muito a ver com os corpos com a morte, porque as catacumbas não eram mais que cemitérios, não é? Ora, é nesta fase que nascem os primeiros símbolos religiosos do cristianismo. Vamos falar acerca dos símbolos religiosos no cristianismo num vídeo que vai ser no final, portanto ainda vamos ter uma segunda parte, que é a arte basílica, e depois vamos ter então os vídeos. Porquê? Porque foram os cristãos que inventaram os primeiros símbolos para isto tinha a ver com o facto de serem perseguidos no início, portanto, eles inventavam símbolos para comunicarem entre si. E depois transformaram esses símbolos em forma de arte. Toda a gente se lembra no vídeo que nós fizemos aqui no canal acerca da iconografia, em que eu falei que o cordeiro simboliza sempre Cristo. Pronto, são estes pequenos detalhes muito interessantes que vamos analisar num vídeo lá mais para a frente. Nesta primeira fase, o que é importante ver é todo este trabalho riquíssimo de catacumbas, portanto é uma arte de cemitério, mas é uma arte que tenta contar uma história. Eu acho muito interessante esta primeira fase da arte paleocristã, que é este romper com aquilo que se fazia de antes. Portanto, paleo significa criativo, cristã vem de Cristo, e é uma arte que acompanha o Império Romano, a decadência do Império Romano e também acompanha a Idade Média. Portanto, é uma altura longa, uma altura extensa da história da arte. Mas, como nós sabemos, todos os movimentos artísticos não surgem de repente, há um período de transição. E esta fase das catacumbas é realmente este primeiro período. E pronto, vamos terminar por aqui esta primeira fase da arte paleocristã. No próximo vídeo vamos falar acerca da arte das basílicas, que é uma outra altura desta arte paleocristã, que tem a ver com o facto do final da perseguição. Portanto, enquanto os cristãos foram perseguidos, eles tinham que pintar debaixo do chão, no seu local de culto. E a sua arte era para contar a história do culto de Cristo, era para educar as primeiras pessoas. Nós vivemos numa sociedade cristã há muitos séculos. Portanto, estas histórias a nós soam-nos a coisas antigas. As histórias da Bíblia são coisas que toda a gente já ouviu falar. Nesta altura não eram, portanto, havia uma necessidade de ensinar as pessoas. O grande objetivo da arte paleocristã desta primeira fase, da fase das catacumbas, é ensinar a história de Cristo e é representar a história em si. Ok? Por hoje é tudo. Na próxima semana temos mais um vídeo, a segunda fase da arte paleocristã. Não percam. Eu sou a Sara. Tchau!